Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A gente vai falar hoje, começar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? A gente vai dividi-lo em dois também, porque senão fica muito grande o vídeo. Aí eu vou fazer o mesmo esquema dos outros vídeos, eu leio e depois eu comento. Vamos lá. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, nós lemos então, né, falando as duas leituras. Uma que fala da ajuda aos necessitados e uma que fala da oração, que é o Pai Nosso, né? Então, o que ele fala aqui da ajuda, né, aos necessitados? Essa ajuda independentemente se a pessoa, ao meu ver, independentemente se a pessoa necessita ou não. Pode ser um ente querido, ou um amigo, ou até mesmo alguém que você não conhece. Sempre tem alguém que precisa de ajuda, né? Mas assim, será que a gente está acostumado a ajudar as pessoas? Né? Ou só se a gente só recebe a ajuda? A gente tem que, né? Agora a gente vai entrar no tempo do advento, né? Sem ser essa semana, sem ser amanhã, no próximo já. É o tempo do advento, que é o tempo do Natal, né? E a gente só tem sempre aquelas pessoas que, pobres ou humildes, né? Que não tem, às vezes não tem o que comer. Tudo bem que não é só agora que a gente tem que ajudar. Mas um momento legal, do momento ideal seria agora, né? Da gente ajudar a pessoa, de levar algum alimento
e para ela poder passar um Natal legal. Lembrando que não é só na época festiva de Natal ou na Páscoa, as pessoas precisam de ajuda o ano inteiro, né? E o que aqui na Bíblia fala é que quando a gente der esmola, para a gente não ficar anunciando, né? Que a esmola que fala não é só dinheiro, é uma comida, uma roupa que você não usa, entendeu? Não ficar, ele fala para a gente não ficar anunciando toda hora, eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, não ficar muito anunciando que você ajudou. Porque eu ajudei a minha vizinha aqui do lado direito. Mas o vizinho do lado esquerdo não é obrigado a saber que eu ajudei ela. Ele não tem interesse em saber que eu ajudei a minha vizinha do lado direito. A gente tem que ajudar independentemente se a gente vai receber algo em troca. A gente não pode ajudar pensando, não, eu vou ajudar, mas aquela pessoa tem que dar algo em troca. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar, não, eu vou ajudar aquela pessoa independentemente se ela vai poder me ajudar um dia, né? A gente tem que ser puro de coração, tem que ajudar não porque você vai receber algo em troca, mas porque realmente aquela pessoa necessita. Tem que ser uma ajuda pura de coração, né? Você tem que pensar se aquela pessoa vai te ajudar futuramente. É lógico que aquela pessoa ela vai te ajudar, mas da maneira que ela pode, né? Do jeito que ela pode, né? E aqui, quando a gente também, no contexto da oração, a gente também pede, né? Ajuda a Deus, a Jesus, ou a esse Pai que na Bíblia fala. O Pai que na Bíblia fala seria Deus, né? Jesus ali. Ele fala pra gente, quando a gente orar e rezar é a mesma coisa, tá? Pra gente não ser hipócrita. Por quê? Porque os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, né? Para que as pessoas, né, as que passam por ali, vejam que eles estão orando. A gente não precisa fazer isso, né? O que Deus fala que para a gente ir num lugar, né, isolado, por exemplo, um quarto, como ele fala aqui na Bíblia, a gente se tranca, se fecha ali e ora, né? Mas tem que orar com fé, com vontade, né? E aqui na Bíblia ele fala que a gente não pode ficar pedindo sempre a mesma coisa. Porque mesmo antes da gente pedir, Deus, ele já sabe o que a gente precisa, né? Então, por mais que a gente saiba que ele já sabe o que a gente precisa, independentemente seja dinheiro, emprego, pedir por saúde de alguém ou da nossa própria, ele já sabe. Mas ele quer que você peça por aqui, tipo, por exemplo, um emprego. A gente vai lá, fecha, vai na igreja, ou, né, em casa, mesmo no quarto, um lugar silencioso, calmo, que você possa rezar ou orar. Aí você pede, ele quer que a gente peça. Mas não fique insistindo, né, entre aspas, naquilo que você já pediu, porque ele sabe que você precisa de um emprego, por exemplo. Mas mesmo assim, a gente sempre pede a mesma coisa, sempre. Às vezes a mesma coisa, se você não alcançou, por exemplo, ou não arrumou um emprego, a gente sempre vai rezar até orar, até pedir, até a gente conseguir o emprego, até a gente
ser empregada. Mas aqui ele fala que a gente não deveria, não sei se a palavra certa seria deveria, né? Mas para a gente pedir, mas pedir menos, não sei se seria essa a palavra, porque ele já sabe do que a gente precisa. Então, por mais que a gente saiba que ele já saiba, a gente sempre tá pedindo, sempre tá rezando, às vezes pela mesma coisa quando a gente não alcançou. Não é errado, ao meu ver, não é errado a gente pedir sempre a mesma coisa, porque às vezes a gente sempre pede, 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 e a gente às vezes não acaba agradecendo, né? Quando a gente rezou pela aquela coisa. É um erro nosso, não, às vezes não agradecer. Às vezes os pedidos são tantos que chegam lá no céu que às vezes não chega nenhum agradecimento, né? Às vezes a gente tem que agradecer mais e pedir menos, né? E aqui na minha Bíblia fala, né, que né, na oração, quando a gente estiver orando, pedindo essa ajuda, né, essa intercessão de Jesus para alcançar as nossas coisas, ele fala para a gente rezar, né, ele ensina a gente rezar o Pai Nosso, né, mas muitas das vezes a gente não sabe rezar o Pai Nosso, né? Será que a gente reza certo? Será que a gente reza errado? Né? E aqui nessa minha Bíblia diferente, ele fala assim sobre um dos comentários que ele fala sobre o Pai Nosso. Ele pergunta assim: quantas vezes você já repetiu a oração conhecida como Pai Nosso sem parar para pensar no que ela quer dizer? Muitas vezes, né? Porque a gente repete, repete, repete essa oração, pelo menos na Igreja Católica, né? Eu sou católica, não sei como as outras igrejas, né? Eu sei que algumas igrejas seguem o Novo Testamento, né? Que é quando Jesus já voltou. Algumas não seguem o Novo Testamento. Mas, pelo menos na católica, né? Depois que o padre fez a consagração da hóstia, eu falo essas coisas, algumas coisas. Acho que eu nunca comentei nos vídeos, mas eu também sou ministra da Eucaristia, então eu entendo algumas coisas do altar que se referem ao altar. Então, quando o padre termina de consagrar, depois da oração lá acho que é da paz, ou antes um pouco, a gente reza com ele, né, a oração do Pai Nosso na Igreja Católica, né? E nunca, uma dica, né, uma aspas aí, a gente nunca deve falar o amém depois do Pai Nosso na missa, tá? A gente não deve falar o amém depois do Pai Nosso durante a missa, tá? Numa celebração ou numa oração, num grupo de oração, a gente fala. Mas na missa a gente não fala o amém depois do Pai Nosso. E aqui ele pergunta, né, será que a gente entende essa oração que a gente reza? Muitas vezes a gente não entende, né, do porquê que a gente reza essa oração, o que ela significa. Mas não foi para isso que Jesus ensinou. Na verdade, ela serve para ajudar quem ainda está aprendendo a falar com Deus. Para quem a gente deve rezar o Pai Nosso, com certeza. Mas não é necessário a gente repetir, quando a gente for orar, não é necessário a gente ficar repetindo toda hora o Pai Nosso. A gente pode orar conversando com ele, pedindo alguma coisa. Tem N maneiras de se orar, não só pelo Pai Nosso. Né? Comentando de novo. A gente pode, quando a gente estiver orando ou rezando,
falaram o Pai Nosso? Com certeza. Vai chover, velho. Vai chover. Aí ele fala aqui, pra gente prestar atenção. Por quê? Porque quando a gente começa a oração do Pai Nosso, ela é dividida em algumas partes. A primeira parte é quando a gente fala com Deus pessoalmente. Que é legal ter um relacionamento com Ele, pessoal, né? Não falar igual a gente fala com um amigo nosso ou com um vizinho, mas alguma coisa mais íntima, né? Depois a gente deve adorar a Deus, né? Ter respeito com Ele e tudo mais. Aí a gente precisa orar pelos cristãos de todo o mundo. E em seguida, ore para que a vontade de Deus seja feita em tudo quanto é lugar, principalmente na sua vida, né? Ou seja, aí é a hora da gente pedir o que a gente precisa, o que a gente deseja, né? Aí depois, peça a Deus que perdoe os seus pecados e ajude a perdoar os outros. Ou seja, a gente não é santo, ninguém é santo. Nessa vida ninguém é santo, tá? A gente deve pedir, depois que a gente pediu aquela ajudinha básica, né? A gente pede para que ele perdoe os nossos pecados. Porque a gente é pecador. Por mais que a gente ache que não é. Tipo, eu acabei de sair da missa hoje, aí começa a semana. Durante a semana pode acontecer de eu pecar. Contra o meu irmão, ou contra a minha irmã, contra o vizinho, sei lá. Pode acontecer isso. Então, ele fala para a gente perdoar o pecado que a gente cometeu e ajude a perdoar os outros pecados, os outros pecadores, as pessoas que pecaram contra a gente, as pessoas que fizeram algum mal para a gente. E perdoe a gente por se a gente fez algum mal a outra pessoa. E orar para que Deus o ajude a obedecer e resistir à tentação, né? Porque tem muita tentação aí nesse mundão, né? A traição, etc, etc. E depois disso tudo, depois que a gente aprendeu a oração do Pai Nosso, agora a gente já sabe, depois que a gente entendeu tudo isso daqui, como falar com Ele, tudo em que diz o Pai Nosso, a gente já sabe orar. A gente não precisa ficar toda hora orando o Pai Nosso, rezando o Pai Nosso. Lógico, a gente deve fazer, mas não toda hora. Tipo, pedir alguma coisa e tudo mais. E aqui ele fala também, se a gente perdoar as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, a gente sempre tem que estar... como eu posso falar? A gente sempre às vezes vai acontecer de você ofender alguém, às vezes por tá numa briga lá e você ofender. A gente tem que entender que às vezes eu falei sem querer, tava lá no auge da briga e eu ofendi. E se você não se perdoar, não pedir o perdão, ele não vai perdoar você. Se você não perdoar o seu irmão por alguma coisa que ele fez para você, ele não vai perdoar você, né, por algum motivo, né? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo, né, dessa capítulo 6, essas duas leituras, que foi a ajuda aos necessitados e a oração, né? Depois, no próximo vídeo, eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje ainda, porque não sei se vocês ouviram, deu para ouvir. O maior trovão que deu aqui. Espero que dê para eu fazer a sequência desse vídeo. Se não, eu faço ele amanhã. É isso aí.
Muito obrigado, curtam, comentem, compartilhem o vídeo. Se inscrevam aí embaixo, né? Para vocês receberem mais vídeos do meu canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.